Quando ouvimos falar sobre o celibato, o que realmente vem à mente? Será que é uma escolha consciente cheia de propósito ou uma imposição que muitos enxergam como sacrifício? Para a Igreja Católica, o celibato é uma prática profundamente enraizada na tradição religiosa, algo que vai além do simples ato de abrir mão de um relacionamento conjugal. Mas será que os sacerdotes, em sua caminhada, se veem confortáveis com essa decisão? Pense bem, eles entregam suas vidas por inteiro à fé, um sacrifício espiritual que poucos se arriscariam a fazer. A questão que devemos nos perguntar é: o que realmente motiva essa renúncia? Será a busca por uma conexão mais íntima com Deus ou o peso de uma tradição que permanece inabalável ao longo dos séculos? O que faz alguém, nos dias de hoje, abrir mão de ter uma família, de construir uma vida conjugal, para se dedicar à comunidade? A resposta para essa pergunta é complexa, mas ao mesmo tempo fascinante. A tradição religiosa se mistura com a vida pessoal dos sacerdotes, criando um caminho único e, muitas vezes, cheio de desafios emocionais e espirituais. Agora, pense por um momento: se você tivesse a oportunidade de abrir mão de algo tão essencial quanto a vida familiar, faria isso por uma causa maior? É exatamente esse dilema que os sacerdotes enfrentam, e a Igreja Católica mantém essa tradição de forma rígida, como um pilar inabalável de fé. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar as vozes que questionam essa prática. Existe um debate contemporâneo, cada vez mais acalorado, sobre a necessidade de manter o celibato. Mas o que realmente está em jogo? Essa introdução não traz uma resposta definitiva, mas nos leva a um ponto crucial: precisamos entender o passado para compreendermos o presente. Vamos então mergulhar nas origens do celibato, onde essa tradição começou e por que a Igreja ainda a defende tão fervorosamente. O que será que a história nos revela sobre esse costume tão controverso? Para entender o celibato sacerdotal, é preciso voltar no tempo, muito antes de se tornar uma prática estabelecida. Nas primeiras décadas do cristianismo, os padres podiam se casar, mas à medida que a Igreja Católica começou a se estruturar, o Concílio de Trento consolidou a ideia de que os sacerdotes deveriam seguir o exemplo de Cristo, que permaneceu celibatário. E assim, o celibato foi introduzido como uma norma, não apenas por uma questão teológica, mas também para evitar distrações na vida sacerdotal. O contexto cultural e histórico da época foi fundamental para essa decisão. Naquele período, o casamento era visto como uma responsabilidade que poderia afastar os sacerdotes de suas funções religiosas. A Igreja buscava criar uma casta sacerdotal que se mantivesse inteiramente dedicada ao serviço espiritual, e o celibato parecia ser a melhor maneira de garantir isso. Foi assim que essa tradição religiosa começou a tomar forma, e desde então, tem sido mantida, com poucas alterações. Entretanto, essa decisão não foi livre de controvérsias. Muitos questionaram se a imposição do celibato realmente era necessária, especialmente em uma época onde os desafios da fé não envolviam os mesmos dilemas que enfrentamos hoje. Será que o celibato era a única maneira de garantir a pureza espiritual? Ou será que a Igreja adotou essa postura para reforçar seu controle sobre a vida pessoal dos sacerdotes? O tempo passou, mas essas questões ainda ressoam. Então, se no passado a prática do celibato foi consolidada em nome de uma maior dedicação espiritual, será que essa lógica ainda faz sentido nos dias atuais? Vamos avançar e descobrir como essa escolha é vista dentro do contexto espiritual da consagração sacerdotal e o que isso significa para a vida de um sacerdote. A Igreja Católica defende que o celibato é mais do que uma escolha, é um chamado espiritual. A renúncia ao casamento e à vida familiar, segundo a doutrina, permite que o sacerdote se dedique inteiramente a Deus e à comunidade, seguindo o exemplo de Cristo. O celibato é visto como uma forma de consagração total, uma maneira de se aproximar mais profundamente da espiritualidade e da missão pastoral. Mas como isso realmente se manifesta na vida diária de um sacerdote? A decisão de viver o celibato não é simplesmente uma renúncia, mas uma busca por uma conexão mais íntima com o divino. A Igreja ensina que, ao abrir mão da vida conjugal, o sacerdote se purifica espiritualmente, permitindo que seu foco esteja plenamente na missão que lhe foi confiada. Contudo, essa escolha, por mais nobre que pareça, não está isenta de desafios. A consagração total exige uma disciplina espiritual que muitos podem achar difícil de manter ao longo dos anos.
Por exemplo, imagine um sacerdote recém-ordenado, cheio de fé e energia, pronto para se dedicar à sua paróquia. No início, o celibato pode parecer uma escolha que fortalece sua missão. Mas com o passar do tempo, o peso da solidão e da renúncia podem se tornar difíceis de carregar. Será que todos os sacerdotes encontram força suficiente nessa consagração espiritual? Ou será que, para alguns, o celibato se transforma em uma cruz pesada demais? Essas questões nos levam a refletir sobre os benefícios espirituais que a Igreja defende como sendo o centro dessa prática. No entanto, será que esses benefícios realmente justificam os sacrifícios envolvidos? A próxima questão nos leva a explorar os aspectos positivos do celibato, como eles são interpretados pela tradição religiosa, e se há algo a ganhar ao seguir essa prática milenar. O celibato é frequentemente apresentado como uma forma de alcançar uma maior elevação espiritual. A Igreja Católica ensina que, ao renunciar ao matrimônio, o sacerdote se liberta de preocupações mundanas e passa a ter mais tempo e energia para dedicar à comunidade e à fé. Essa visão defende que o celibato oferece uma liberdade espiritual única, permitindo ao sacerdote mergulhar completamente em sua vocação e nas responsabilidades pastorais. Mas será que essa renúncia realmente traz tantos benefícios assim? A Igreja argumenta que o celibato permite ao sacerdote um foco espiritual mais intenso. Ele estaria livre para se entregar plenamente ao serviço de Deus, sem as distrações que uma vida familiar poderia trazer. É claro que isso soa como uma vantagem clara, mas será que na prática, esse benefício espiritual é sentido por todos? Afinal, a vida sacerdotal é recheada de desafios, e o peso de viver sem um parceiro pode acabar obscurecendo esses supostos benefícios. Muitos sacerdotes testemunham que o celibato os ajuda a estar mais próximos de sua comunidade, dedicando-se inteiramente às necessidades de seus fiéis. Em vez de equilibrar as demandas de uma família com suas obrigações pastorais, eles podem oferecer toda a sua atenção àqueles que precisam de orientação espiritual. Esse sacrifício espiritual é visto como uma oferta a Deus, e muitos padres afirmam encontrar paz nessa entrega total. Porém, essa entrega total não vem sem desafios. Se por um lado o celibato pode proporcionar uma liberdade espiritual, por outro, ele também pode gerar tensões internas. À medida que exploramos os desafios psicológicos e emocionais dessa prática, começamos a ver que os benefícios espirituais nem sempre são garantidos para todos. Vamos agora analisar os aspectos mais humanos dessa decisão, e como a saúde emocional dos sacerdotes pode ser afetada por essa escolha. Viver o celibato não é uma tarefa fácil, e muitos sacerdotes enfrentam desafios emocionais e psicológicos que podem, em certos momentos, se tornar esmagadores. A solidão é um dos maiores inimigos do celibato. Sem a presença de um companheiro ou companheira para compartilhar o peso das dificuldades diárias, os sacerdotes muitas vezes se veem em situações de isolamento emocional. Isso pode levar a um estresse acumulado, que impacta diretamente sua saúde mental e até sua eficácia no serviço pastoral. Um exemplo claro disso são os sacerdotes que trabalham em paróquias isoladas, onde o contato social é restrito. A ausência de uma vida familiar pode se transformar em um vazio emocional que não é facilmente preenchido. Embora alguns encontrem conforto na oração e na comunidade, outros lutam para lidar com essa solidão, o que levanta uma questão importante: a Igreja oferece suporte suficiente para ajudar seus sacerdotes a enfrentarem esses desafios? Além disso, o celibato pode desencadear crises de identidade. Muitos padres, ao longo dos anos, começam a questionar se a renúncia ao matrimônio foi realmente a escolha certa para eles. Esse tipo de reflexão pode gerar uma série de conflitos internos, especialmente quando se percebe que o apoio emocional oferecido pela Igreja pode não ser suficiente. A carga psicológica de viver uma vida celibatária não pode ser ignorada, e muitos estudos indicam que essa prática pode ter consequências de longo prazo na saúde mental dos sacerdotes. Essas questões nos fazem refletir sobre como o celibato se encaixa no contexto social e cultural atual. Será que a sociedade moderna, com seus valores e visões sobre relacionamentos, ainda enxerga o celibato como uma escolha válida? Vamos agora mergulhar nesse debate e ver como o celibato é percebido no mundo de hoje. A sociedade moderna passou por grandes mudanças em sua percepção sobre relacionamentos, casamento e sexualidade,
e isso não poderia deixar de impactar a maneira como o celibato é visto. Se antigamente o celibato era reverenciado como um sinal de devoção e sacrifício espiritual, hoje muitos questionam se essa prática ainda faz sentido em um mundo que valoriza tanto a liberdade individual e os relacionamentos interpessoais. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, tem sido uma defensora inabalável da prática do celibato, mas como ela lida com as críticas que surgem cada vez mais em um contexto de debate contemporâneo? Em um mundo onde a sexualidade e os relacionamentos são temas amplamente discutidos e onde a solidão é vista como um mal a ser combatido, a Igreja enfrenta um grande desafio para manter a relevância dessa tradição. E você, já se perguntou como o celibato se encaixa nesse cenário? No entanto, é importante reconhecer que, para muitos fiéis, o celibato ainda é visto como um ato nobre de renúncia e entrega espiritual. Mesmo que a sociedade moderna questione essa prática, há uma parcela significativa da população que ainda vê o celibato como uma forma de sacrifício espiritual válido e necessário. Assim, o debate permanece aceso, e a Igreja se encontra no centro desse confronto entre tradição e modernidade. E não é só a sociedade externa que levanta questões. Dentro da própria Igreja, o debate sobre o celibato é cada vez mais presente. Muitos sacerdotes e teólogos têm discutido a necessidade de adaptar essa prática aos tempos modernos. Vamos explorar isso mais a fundo no próximo tópico e ver como o próprio clero lida com essa questão. Dentro da própria Igreja Católica, o celibato tem sido tema de intensas discussões. Embora a hierarquia mantenha essa prática como um dos pilares da vida sacerdotal, há vozes que questionam sua relevância nos dias de hoje. Alguns teólogos e membros do clero acreditam que o celibato deveria ser opcional, especialmente em um contexto de escassez de padres em várias regiões do mundo. Será que essa é uma questão que a Igreja estará disposta a reconsiderar? Esse debate não é novo, mas tem ganhado força nas últimas décadas. Muitos argumentam que a flexibilização do celibato poderia atrair mais vocações sacerdotais e aliviar a crescente falta de padres. Afinal, permitir que os sacerdotes se casem poderia ser uma forma de tornar a vida religiosa mais acessível para aqueles que sentem o chamado, mas não desejam renunciar à vida conjugal. O que será que a Igreja pensa sobre isso? Ao mesmo tempo, há uma forte resistência dentro da Igreja à ideia de mudar essa prática. Para muitos, o celibato é visto como uma tradição religiosa essencial, que distingue o sacerdócio católico de outras denominações cristãs. Além disso, existe o medo de que, ao abrir mão dessa prática, a Igreja perca parte de sua identidade. O celibato é, para alguns, uma marca da dedicação total e exclusiva ao serviço de Deus e da comunidade. E enquanto o debate continua, o que outras denominações cristãs estão fazendo em relação ao celibato? Será que existe um modelo alternativo que poderia ser considerado? Vamos agora comparar a prática do celibato na Igreja Católica com outras tradições cristãs. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, permite que seus sacerdotes se casem, desde que o façam antes da ordenação. Isso cria uma dinâmica diferente, onde o padre pode servir a sua paróquia enquanto constrói uma família. Da mesma forma, as igrejas protestantes também permitem o casamento de seus pastores, sem que isso interfira em sua capacidade de liderar espiritualmente suas congregações. Será que esses exemplos poderiam servir de inspiração para a Igreja Católica? A comparação entre essas diferentes tradições cristãs levanta questões importantes sobre a universalidade do celibato. Se outras denominações conseguem conciliar a vida sacerdotal com o casamento, por que a Igreja Católica mantém essa prática tão rígida? Será que o celibato realmente é indispensável para a espiritualidade do sacerdócio, ou poderia haver uma forma de flexibilizar essa regra sem comprometer a integridade da fé? No entanto, mesmo entre essas igrejas, o debate sobre o celibato não é completamente ausente. Em alguns casos, há uma preferência por pastores casados, enquanto em outros, a escolha pelo celibato ainda é valorizada como um sinal de dedicação total a Deus. Esse cenário diverso nos mostra que o celibato não é uma norma absoluta, mas sim uma escolha que pode variar de acordo com a tradição religiosa. Agora que entendemos como outras igrejas lidam com essa questão, é hora de voltar nosso olhar para o futuro da Igreja Católica. O que o futuro reserva para essa prática? Vamos explorar as possíveis mudanças que podem surgir nos próximos anos. Com o passar dos anos, o debate sobre o celibato se intensificou,
e muitos dentro da Igreja Católica acreditam que mudanças são inevitáveis. O Papa Francisco, por exemplo, já demonstrou abertura para discutir a possibilidade de flexibilizar essa regra, especialmente em regiões onde há uma grave escassez de sacerdotes. Será que estamos prestes a ver uma mudança histórica na maneira como a Igreja lida com o celibato? A questão não é simples. Por um lado, há uma pressão crescente para que a Igreja se adapte aos tempos modernos, permitindo que os sacerdotes escolham se querem ou não seguir o caminho do celibato. Por outro, há um desejo de manter a tradição religiosa intacta, com medo de que mudanças muito drásticas possam enfraquecer a identidade da Igreja. Mas será que a Igreja pode continuar resistindo a essa transformação, sem sofrer as consequências da falta de novos sacerdotes? Além disso, a flexibilização do celibato poderia ter um impacto profundo nas vocações sacerdotais. Permitiria que muitos jovens, que se sentem chamados à vida religiosa, mas não desejam abrir mão do casamento, encontrassem um caminho para o sacerdócio. Isso poderia ser uma solução para o problema crescente da falta de padres, mas também traria novos desafios para a Igreja em termos de adaptação e gerenciamento. O futuro do celibato ainda está em aberto, e muitas questões precisam ser respondidas. Agora, à medida que concluímos essa discussão, vamos refletir sobre tudo o que foi dito e sobre como essa questão continua a moldar o futuro da Igreja Católica. Chegamos ao fim dessa jornada de questionamentos e reflexões, mas o debate sobre o celibato sacerdotal está longe de ser concluído. Exploramos a história, os benefícios, os desafios e as possíveis mudanças que podem ocorrer no futuro dessa prática milenar. Mas e você? O que pensa sobre o celibato? Acha que a Igreja deve manter essa tradição ou é hora de uma mudança? Sua opinião é muito importante para enriquecer essa discussão. Deixe seu comentário abaixo e participe desse debate contemporâneo. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, podemos continuar a refletir sobre as tradições religiosas e os desafios que elas enfrentam no mundo de hoje. Terminei.